Bom dia, mulheres de mudança de hábitos. Ana Costa, psicóloga, tudo bem? Estou passando aqui hoje para deixar nossa tarefa da semana e eu quero falar com vocês sobre as nossas emoções. Existe um autor americano chamado Paul Ekman que fala que nós temos 6 emoções básicas e que dessas emoções então derivam outros sentimentos muito importantes. Mas a gente fica muitas vezes querendo fugir das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Porque a gente olha somente para aquilo que nos incomoda, a gente não olha também para aquilo que é favorável das nossas emoções. E eu tenho um jogo que eu trabalho nos meus atendimentos aqui com os adultos, que se chama Baralho dos Comportamentos. Esse baralho, esse jogo, ele é muito interessante porque ele trabalha não só questões de como identificar e quantificar o tamanho daquela emoção na vida da gente, como também a identificar quais são os comportamentos que nos ajudam e que nos atrapalham na nossa vida. Então é muito legal essa atividade e eu vou dar um pouquinho, uma pitadinha para que vocês possam começar a pensar e identificar essas emoções na vida de vocês a ponto de manter, melhorar ou retirar da vida de vocês, tá bom? Bem, eu quero trabalhar com vocês hoje referente à questão do medo, que é algo que está na nossa vida e que muitas vezes nos atrapalha e algumas vezes nos ajuda. Como assim, Ana? O medo pode me ajudar? Sim. No baralho dos comportamentos, então, existe 2 termômetros. Assim como a gente pode medir a temperatura do nosso corpo, que vai acontecer, a gente precisa ter temperatura, então até 37 graus ela está normal, ela está favorável, e ela vai ser prejudicial aquela temperatura a partir dos 37 graus, e aí ela vai trazer prejuízos. A mesma coisa são as nossas emoções, seja o medo, seja a tristeza, inclusive o amor. O amor em excesso também causa prejuízos na vida da gente. Então é importante usar o termômetro dos comportamentos para que a gente possa identificar qual é o meu nível de ação, né, de tempo daquela emoção e de intensidade daquela emoção, para eu verificar, tá tudo ok com essa emoção ou eu tenho um estado de alerta e que eu preciso melhorar. Como funciona então essa atividade que eu vou passar para vocês? Tem 2 termômetros, o azul mede o indicador de tempo, quanto tempo no mês eu tenho aquela emoção, por exemplo, o medo. 1 significa nunca tenho medo durante o mês. 2, quase nunca o medo aparece na minha vida. 3, às vezes o medo está ali. 4, quase sempre eu tenho medo durante o mês. Ou 5, eu sempre estou com medo de fazer qualquer coisa na minha vida durante o mês. Então, de um lado, você vai avaliar o índice de tempo que você tem aquela emoção e o termômetro vermelho também tem indicadores onde você pode identificar a intensidade. Então, no termômetro vermelho vai ser de 6 a 10. O 6 significa que, por exemplo, medo, eu tenho quase sempre eu tenho medo durante o mês, mas ele é muito fraco, ele não me impede de fazer as coisas, pelo contrário, ele me faz pensar, ele me faz planejar, ele me faz buscar atitudes mais coerentes naquilo que eu estou fazendo, né? Ou então eu posso ter sempre o medo na minha vida, mas ele pode ser 7, ele pode ser fraco e realmente ele não me atrapalha nada. Ou eu posso ter sempre o medo na minha vida e ele é 8, médio, mais ou menos. Às vezes ele me ajuda, às vezes ele me atrapalha. Eu posso ter, por exemplo, quase sempre o medo no mês e ele pode ser forte, então ele me atrapalha muito, porque ele me impede de conversar com os meus colegas, ele me impede de levar um projeto, um sonho adiante. Então, né, por mais que seja quase sempre, ele é muito forte. Ele é forte. E por último, eu posso ter
Às vezes tenho medo, mas eu assinalo ali no 10. Ele é muito forte e realmente eu fico paralisada, até para conversar com o meu marido sobre coisas que são importantes na nossa relação e que são fundamentais para as mudanças. Então, a partir disso, avaliando a intensidade do tempo que você tem medo no mês e da intensidade que ele aparece na sua vida, você vai conseguir identificar: ele é bom, ele é ruim ou ele não está interferindo tanto na minha vida, ok? A partir disso, nossa, tem muito mais coisas para trabalhar, mas somente com essa parte da identificação das 6 emoções básicas, você já vai começar a dar os primeiros passos nesse processo de mudança com muito mais luz no teu caminho, ok? Vamos falando, temos novidades para passar para vocês a partir da próxima semana. Aguardem muitas coisas boas. Um beijo, tudo de bom para vocês.